Bom, nesse posicionamento, teve algum partido que procurou para poder estar em parte de coligação? Ou não teve ainda, Assim, ou vai ter? Agora começaram a vir sondar a gente. Especialmente depois da pesquisa Atlas, que teve uma pesquisa que saiu agora em março, que me colocava em terceiro. Depois dessa pesquisa, aí... Né, mas eu realmente não sei o que os partidos querem, né? Eu não sei se eles realmente entendem qual é a nossa proposta para o Brasil. Muita gente acha que essas coisas são um jogo, que eu tô fingindo, que eu tô falando coisas para ganhar o público, que eu tenho uma boa estratégia. Eu não acho que eu tenho uma boa estratégia, eu só tô falando o que eu acho, que é o que as propostas nossas defendem. Só isso, eu não tenho muito... ver um cara do Centrão, né? Não vou falar o nome, né? Eu não vou ser deselegante. Não, tá ótima estratégia aí. Você é um maluco, hein? O problema é acreditar de verdade nisso que você tá falando. Eu falei, pô, mas eu acredito, né? O cara achou que eu tava com um plano. Isso aqui é uma estratégia. Não tem estratégia nenhuma. Tá falando a realidade. Tô falando a realidade. Por exemplo, eu fui no Maranhão, aí eu ia nas rádios, igual eu vim aqui. Aí falavam, mas e aí, o Maranhão, que você tá achando? Eu falei, tô achando muito ruim. Tô achando que as estradas são horríveis. Tô achando que os políticos aqui são terríveis. Tô achando que a população vende voto pro político. Pô, aí perguntava, mas e aí, o que você vai fazer sobre isso? Se você é um cidadão aqui do Maranhão que tá vendendo voto pro político, eu vou prender você. Se você é um político que tá comprando, você também tem que ser preso. Um vai ficar preso 10 anos, outro 20. Pô, de acordo com os manuais de política, isso é um suicídio. Só que as pessoas concordavam. Aí vieram esses políticos, gostei da estratégia. Eu falei, não é estratégia, eu realmente quero prender a pessoa que vendeu voto. Não tem estratégia nenhuma. Eu tô falando o que eu acho. Bom, você falou da Atlas aqui, eu tenho aqui a pesquisa, em vários dos cenários construídos, que você fica em terceiro, né? Uhum. Só um cenário que você não fica é quando, se é o segundo, o terceiro, o quarto, deixa eu ver, o primeiro, o segundo, o terceiro, é quando entra o Tarcísio. Isso. Mas é um cenário que não vai acontecer, né? Então, desses 5 aqui, você aparece todo ele em terceiro. Entre 4,5% e 5%, 5 e alguma coisa também, 4,6% e aí por diante. Isso, depois olhando um pouquinho mais a pesquisa, fui dar uma olhada, tem um público numa faixa de idade dos 16 anos até os 25 anos, que você tem um número altíssimo, né, relacionado aos demais pré-candidatos que estão na frente, lá no caso do Lula e do Flávio Bolsonaro. Isso é o quê? Um trabalho que tu tens na rede social ou tu tens uma linguagem ou contato nesse público? Qual é o segredo disso? Claro, você não vai estar passando o segredo, mas como é que você consegue chegar nessa faixa de idade? Mais ou menos na resposta anterior, não é uma estratégia. Eu acho que o que eu falo, se meu finado avô continuasse me ouvindo, ele concordaria tudo. Meu avô, ele tinha 90 e poucos anos e assistia diariamente os nossos conteúdos e gostava. A questão é que ele era uma minoria e talvez a gente tenha uma forma que dialoga muito bem com os mais jovens, mas a gente tem propostas que os mais jovens consideram muito interessantes. E é parte do processo. Não existe uma estratégia por trás, mas o que a gente sabe é o seguinte: naturalmente as pessoas mais jovens são mais abertas às novas tendências. As novas modas, as novas tecnologias sempre começam com os mais jovens. Então, naturalmente, como as nossas ideias são novas, ela começa a ressoar entre os mais novos e depois as pessoas descobrem. E eu acho que é isso que vai acontecer. Tanto que eu tenho o maior desconhecimento, né, de todos os candidatos, todos os pré-candidatos. Eu sou mais conhecido de longe. E isso faz com que, quando a gente olha, os mais jovens me conhecem e minha taxa de votação com eles é altíssima. E já minha taxa de votação entre os mais velhos é bem menor, porque eu sou desconhecido. No momento que eu fico conhecido, eu ajusto essa taxa. E aí eu cresço muito. Só para ter uma noção dos números aqui, na faixa de idade dos 16 aos 24 anos, tu chega com 24,7. Uhum. E na faixa de 25 a 34, tu chega com 7,4. E depois vai caindo. Exato. Né? De 35 a 44, tu fica com 1,4. Então, somando aí dos 16 aos 44 anos, tu tens assim uma fatia razoável, bem menor, né, entre 35 e 44 anos. Eu observei também o seu público, né? O masculino muito mais forte do que o feminino, né? E o outro fato que me chamou a atenção também é dentro da religião, do evangélico, que você tem também um número significativo também. Muito mais evangélico do que católico. Pois é, isso é o quê? A sua forma de projetar as ideias, de poder estar compartilhando com as pessoas, fazendo o que você está fazendo agora, indo lá na raiz, discutir os problemas. O que é que isso te leva?
Entre os evangélicos, eu acho que, enfim, a família do meu pai, a família dos meus avós paternos, eles eram da congregação cristã. E eu vivi um pouco isso, e eu entendo um pouco o sistema de valores. Eu acho que o meu sistema de valores é muito parecido com o do universo evangélico, especialmente das denominações tradicionais, né? E eu acho que isso gera uma empatia mútua, e eu abordo os problemas deles de uma maneira que os evangélicos entendem. Outra coisa, eu não fico fazendo populismo também religioso. Eu pessoalmente sou católico, eu não vou ficar fazendo vídeos disso. Eu acho isso fake, eu acho isso uma exploração da fé alheia, eu acho isso desrespeitoso. Então, não verão da minha parte isso. Com mulheres, em geral, no Brasil, e eu acho que isso é um problema no Brasil, quem descobre novas tendências de política são mais homens. Isso em vários países do mundo, especialmente a direita. A direita ela é mais masculina do que a esquerda. Mulheres jovens, elas costumam se interessar mais pela esquerda. Então, quando você tem um fenômeno novo à esquerda, você vai ter muita mulher jovem. Gays também, eles entram num fenômeno mais à esquerda. Então, é natural nesse início a gente ter mais um público homem jovem. Conforme eu vou me tornando conhecido, aí você vai ajustando, aí eu aumento a proporção de mulher. O que vai acontecer? Eu não vou perder essa proporção alta de que eu tenho de homens. Essa pessoa não vai deixar de acompanhar a gente. Agora, com certeza eu vou crescer entre as mulheres. E aí, o que a gente está vendo de intenção de votos tende a quase dobrar. Porque, pela pesquisa Atlas que você viu ali, é bizarra a diferença de homem para mulher. Então, eu com certeza vou conquistar um universo eleitoral feminino, conforme eu vou me tornando mais conhecido, e aí minhas intenções de voto vão disparar. Na busca do voto, você já começa a construir as estratégias, né? Para a busca porque tu tem um público que tu não está conhecido, vai procurar ser conhecido, né? Porque a gente vê essa questão das candidaturas, muita movimentação política, no entanto, não decisão. Né? E tu já veio com missão de novembro para cá, já decidido, que é uma coisa que diferencia muito, né? Enquanto tu estás trabalhando numa direção, os outros ainda estão na construção das candidaturas, né? Essa é a beleza de ser uma liderança. Eu sou presidente do partido. Eu fundei um partido e eu sou o presidente do partido. E sou o candidato a presidente do partido. Então, o nosso time já está... É aquela coisa... Desculpa ter te interrompido aqui, é um exemplo muito bom. Um exército pequeno e organizado vence um exército grande e desorganizado. Os 300 de Esparta deram um trabalho para o maior exército do mundo, que era dos persas. Os gregos derrotaram os persas sempre que os persas tendo exércitos maiores. Qual é a lição? A minoria organizada vence a maioria desorganizada. A gente pode até ser menor que os outros partidos, mas a gente é muito organizado. Sendo muito organizado, a gente consegue crescer rápido. Então tem uma diferença de liderança aí. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Essa missão é inevitável.